Ô, pastor Romildo, o senhor falou que estudou no Marista, no Construção Marista, né? Como foi aí essa inserção nessa escola? Não é que eu fosse rico, né? Nem meu pai, nada disso. Mas eu fui estudar lá porque eu era bolsista. Meu tio trabalhava lá e ele poderia colocar 2 filhos para estudarem lá. Mas os meus primos não gostavam, né? Eles preferiam estudar na escola que era perto da casa deles. Aí meu tio... Poderia colocar o seu irmão também? Sim, aí estudou eu e meu irmão. Acho os dois. Estudamos lá. Que massa. Aí eu fui para lá em 80 e... Eu acho que foi 84, por aí que eu fui para lá. Que bom. Estudei até o ano de 1990. 84 a 90 estudei lá. E que lá era da fundamental, primeira, né? Era da primeira série até a 8ª. Sim. Hoje é o 9º ano. Hoje é o 9º ano, 8º ano. Hoje é 9º ano, é verdade. Então eu estudei lá esse período porque antes eu estudava no Colégio Reinado Infantil, que é o Colégio Mundo Mágico, que fica na frente da loja Passarela Kids. Passarela Kids. Moda infantil. Moda infantil. Feminina, né? Feminina, né? Só roupa de menina. É a loja da Luluzinha. Aí tá certo. É de quem essa loja? Hã? É de quem? É de uma jovem. Quem é Chamada Carla Mangueira. Quem é a proprietária? Carla Mangueira. Aí eu fui para lá estudar de início. Como é um colégio de padre, né, e freiras, ele era um colégio muito rígido. Eu fui estudar lá tudinho. E eu lembro que uma vez a freira era gente boa. Eu gostava dela. Tem gente que me achava que ela era muito dura, assim, mas eu gostava dela. Não tinha boa, né? Bicho, tinha a cabeça com ela, não. Pessoa boa. Gente boa. Aí ela fazendo um censo no colégio para saber quantos eram evangélicos. Sim. Aí na minha turma só tinha eu. Eita. Na época, eu acho que era a 7ª série na época. O senhor estava aí com quantos anos aí? Já adolescente, né? Era 7ª adolescente. série. Eu acho que eu tinha meus 13. Acho que é isso 12, mesmo, 13 12, por aí, 13 anos. Por aí. No 8º ano. Aí ela chegou para mim assim e fez: você, qual a sua religião? Aí hoje dá problema, né? Mas antigamente podia perguntar e não tinha problema nenhum. Aí ela chegou para mim e fez: qual a sua religião? Eu fiz: eu sou evangélico. Aí ela fez: e por que você está estudando corre de padre? Eu falei: porque eu quero aprender. Aí a pessoa começou a rir, né? Então, porque eu quero aprender. E a gente, mas assim... Não sabe ela que o senhor já tinha sido padre na quadrilha. Justamente. Já tinha tido essa experiência. Já tinha essa experiência. Já tinha tido essa experiência, já. Eu já era, né? Eu já tinha um cargo acima dela, era padre. Mas estudei lá esses anos, fiz muitas amizades, muitos amigos que ainda hoje continuam sendo meus amigos, a gente se encontra, conversa, tudinho. E foi muito bom, foi um período bom estudar lá no Marista. Aprendi muito, até mesmo da Igreja Católica, que eu tinha missa, eu tinha que ir para a missa, eu estava lá nas missas, tinha as programações que eu tinha que estar participando, eu ia. Tinha manhã de formação, que a pessoa ia para lá, que era um dia que era mais um trabalho, digamos assim, de psicologia, né? Com os alunos da turma tal. Então, o senhor concluiu até o 9º ano lá, nessa escola. Quando o senhor concluiu lá o 9º ano no Marista, a gente já sabe que está entrando já naquela fase de 1º ano, 2º ano, 3º ano, né? E aí a gente já fica pensando no que a gente vai ser, qual a profissão que a gente vai seguir. Quando terminou esse período lá no Marista, o senhor lembra que foi para o ETEPAM. Eu passei ainda um ano. Quando pensou em ir para o ETEPAM, porque é um curso profissionalizante, não era isso? Pensava em seguir a carreira que não fosse pastor, logicamente. Fala um pouco para a gente desse período. Eu, quando saí do Marista, eu estudei ainda um ano no Dom Bosco, Colégio Dom Bosco. Sim, aí estudei lá também. E lá tinha uma professora que ela não ia muito com a minha cara, porque ela ficou com raiva de mim. Era professora de matemática. Ixi. Porque ela botou uma questão lá e disse: quem sabe fazer? Cristina. Professora de matemática e física. Cristina foi minha professora de física. Ficava doida? Eu estudei no Dom Bosco, terceiro ano. Física, não era? Cristina foi minha professora de física lá, né? Top. Não sei se é essa aí. Deve ser. Não, foi a minha tua. Não, mas não vamos dizer nome, né? Não vamos dizer nome, não, né? Corta.
Deixa pra lá. Né? Mas você disse que era uma professora top. Mas ensinava era muito mesmo. bem. Mas Era essa mesma mesmo, professora mas de era matemática? Não era não. Qual é o nome dessa aí? Eu vou entregar mais. Não, bocão aqui só eu. Aí ela, com raiva, mandou eu fazer, respondeu uma questão. Perguntou quem sabia fazer, eu sei. Foi até de trigonometria. Isso no primeiro ano. Porque no Marista, a gente, 7ª, 8ª série, já estudava trigonometria. Que, inclusive, lá a gente estudava no Marista. No meu tempo, era até de segunda a sábado as aulas. E no sábado era uma aula, era somente aula de português e matemática, que era preparatório para a escola técnica. Já era intensivão, né? Já era intensivão. Então eu passava a manhã todo dia tendo aula de português e matemática. E quando a professora passou isso, eu sabia, quem é que sabe fazer? Eu sei, ela pegou, botou uma questão, eu fui e respondi. Ela pegou, colocou outra. Ela botou com 30 graus, 45, né? Que tem 30, 45 e 90, que são os mais pedidos nos concursos. Aí ela pegou, botou em 30, faça aí, eu peguei seno, cosseno, tangente, que negócio eu fiz. Faça agora com 45, eu peguei e fiz. Faça com 90, eu fiz. Ela ficou com raiva. Aí começou a me chamar de Pitágoras. Vai, Pitágoras. Tá. Aí eu fiz uma prova, um amigo meu filou, só não filou o nome dele, né? Mas o resto ele não botou o meu nome na prova. Aquela provinha assim do lado, né? E assim, eu não filava porque eu tinha medo de filar. E também achava errado. E também a fila é algo tão difícil, até porque você não sabe se a pessoa estudou, você está filando, né? De repente você estudou mais do que o cara, vai filar, filou errado. Pode ser um tiro no pé. Eu não sabia filar, não. Eu não tinha essa arte, não, na minha... Ou eu fazia bem porque eu estudei, ou fazia mal porque realmente não estudei. Agora tu tem cara que filava, Carla. Eu? Filava não. Filava não, tinha sério? medo. Tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo de ser pego também. Tinha medo. Aí E na filei época, eu não vezes. sei se é na época, mas na época tinha um tal de um zero e colocava um ponto no meio que era, não era? Olho de Aquele boi. zero assim, Olho de como era o boi. nome? Olho de boi. Olho de boi. Eu tinha um medo da gota. Aí o cara ficou chutando, aí eu botei a prova assim de lado, eu com medo medonho, e ele assim, copiou a prova todinha. E ele filou até a data, que ele perguntou, hoje é quanto? Eu tive que dizer que ele é tanto. Aí, até a data ele filou. Aí quando ele entregou a prova, ela pegou, colocou 9,5 na prova dele. E quando ela entregou a minha, tinha 1,5. Mas a pessoa botou a data errada, não? Eu acho que eu errei a data. Aí eu olhei Oxê, como é que foi isso? 1,5, eu disse, professora, por que eu tirei 1,5? Por que eu quis dar? Nossa. Tá certo, mas a senhora sabe qual foi minha nota. Aí ela disse, essa é a nota e acabou. Eu disse, não, mas eu estou aqui passando a chuva, que eu vou estudar na escola técnica. Ela começou a rir. Existia uma perseguição aí, né? Ela começou a rir e disse que se você passar, eu como o meu diploma. Aí tá certo. Aí, quando foi o final do ano, eu fiz a prova, passei. Aí, em fevereiro, começou as aulas, comprei a farda e fui lá. Vou mostrar a professora, passei, viu, pode comer o diploma. A turma, deu aquele levante, né? Mas assim, até mesmo lá no Dom Bosco foi um tempo bom. Passei um ano, mas foi muito bom. Fiz amizades, assim, com o Qual pessoal. foi o curso que o senhor fez na escola Eu técnica? fiz saneamento. Saneamento. Aí eu fiz saneamento, uma que eu gostava era de desenho, tinha uma parte de química. Né, Quando concluiu? Já foi com quantos anos? Já trabalhou, estagiou? Eu estagiei em Olinda, fiquei 1 ano e meio lá e fiquei 1 ano e meio na prefeitura aqui de Recife, na URB, ali na Conde da Boa Vista. Qual foi o período que tu estudou no ETEPAM? Porque eu estudei também lá, né? Foi. Eu fiz uma passagem rápida. Rápida. Foi, de 1 ano e meio, mais ou menos. 97 e metade de 98 eu estudei lá. Aí depois eu voltei para o local onde eu nunca deveria ter saído, chamado Dom Vital. Eita!